do trabalho desenvolvendo o pensamento crítico a partir da problematização da realidade, da disciplina Problemas Sociais e Educação Estatística, da professora doutora Cláudia de Oliveira Lozada. Nosso grupo é composto por Daniela Maria da Conceição, Guilherme da Silva Melo, Márcia Santos Silva. Ano escolar que o problema poderá ser aplicado e conteúdo matemático ou estatístico envolvido. Poderá ser aplicado no ensino fundamental a partir do 7º ano e no ensino médio. Conteúdos abordados: raciocínio lógico, leitura de gráfico, cálculo de porcentagem, cálculo da média e contas básicas de... A notícia de jornal que escolhemos é da repórter Aranda Granda, da Agência Brasil, que tem por tema Índice de reciclagem no Brasil é de apenas 4% de Zambrelp. Então, nós selecionamos algumas das informações contidas dentro da notícia, que são: os materiais recicláveis secos apresentam 36,6% do total de 82,5 milhões de toneladas anuais de resíduos sólidos urbanos produzidos nos anos de 2020 e 2021. Dessa quantidade de toneladas, 27,7 milhões são de resíduos recicláveis. Já a de fração orgânica é 45,3%, que representa um pouco mais de 37 milhões de toneladas. Bom, também, utilizamos de uma tabela para poder demonstrar os materiais, os resíduos sólidos urbanos, que foram produzidos durante o período da pandemia, da Covid-19, que no caso nós trouxemos uma tabela com os materiais recicláveis, suas respectivas porcentagens e quantidade de tonelada por ano, para podermos, assim, realizar os problemas matemáticos. Bom, o problema número 1, o enunciado, diz, com base exclusivamente nos dados representados na notícia e na tabela, observe as afirmações e diga quais estão corretas e quais estão incorretas. Afirmação número 1. Resíduos sólidos urbanos não recicláveis corresponde a 21,1%. Afirmação 2. Metade de resíduos secos recicláveis são plástico. Afirmação 3. A média anual em toneladas de resíduos secos recicláveis é de aproximadamente 5,54 milhões. Indo para a resolução desses problemas, vamos pegar a afirmação número 1, que fala que os resíduos sólidos urbanos não recicláveis correspondem a 21,1%. Segundo dados da notícia, os resíduos secos correspondem a 54,7%. Para sabermos a quantidade dos resíduos recicláveis, basta nós somarmos as quantidades das porcentagens da tabela, a qual dá, respectivamente, a porcentagem de cada material que é reciclável. Somando todos esses valores, nós temos 33,6% de material recicláveis. Logo, só precisamos fazer a subtração de 54 por 54,7 por 33,6, que dá 21,1. Logo, a afirmação estaria correta. Porém, temos que levar em consideração a porcentagem de resíduos orgânicos dado na notícia, que, claro, não são recicláveis. Logo, a porcentagem de resíduos sólidos urbanos é o valor da porcentagem de resíduos orgânicos, que seria 45,3%, mais 21,1%. Que dá 66,4%. Logo, essa afirmação ela está incorreta. Indo para a afirmação número 2, metade de resíduos secos recicláveis são plásticos. Bom, basta apenas analisarmos a porcentagem do plástico, que é 16,8%, contida na tabela e também na questão anterior que fizemos, e também analisarmos a porcentagem dos resíduos recicláveis, que foi o que nós acabamos de somarmos na afirmação número 1. Logo, nós podemos afirmar que é verdadeira, já que 16,8% é a metade de 33,6%, basicamente a metade de 33,6%. Na afirmação número 3, a média anual em toneladas de resíduos secos recicláveis é de aproximadamente 5,54%. Como é uma questão que se trata de média, só precisamos, no caso,
fazer a média simples desses valores da tabela de quantidade de toneladas por ano. Como é um valor aproximado, não precisamos pegar o valor todo, apenas 2 números após a vírgula, como aprendemos a realizar esse tipo de conta. Como nós sabemos, a média é calculada, né, somando valores dos números de determinado conjunto e dividindo pela sua quantidade. Somando os valores de tonelada, vamos ter 27,68, que dividido por 5 dá 5,53. Logo, a afirmação está correta. E podemos prosseguir assim para o problema número 2. Para esse problema 2, utilizamos uma notícia para formular esse primeiro questionamento, onde diz como base que no início da pandemia, compreendesse que o Covid-19 era transmitido por secreções ou gotículas de indivíduos contaminados a outros sadios, em contatos com os olhos, nariz ou boca. A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos fazem parte dos serviços essenciais que asseguram a salubridade do ambiente e promovem a saúde humana em casos pandêmicos. A seguir, observe o gráfico com os dados dos resíduos sólidos urbanos produzidos durante a pandemia dos anos de 2020 a 2021. A questão pede o seguinte: o gráfico segue o método de codificação e para poder descobrir o nome de um resíduo sólido, é preciso codificar esse texto. Após isso, as 5 letras mais frequentes colocá-las em ordem decrescente. Com base nessas informações, qual é a porcentagem que o material apresenta? Temos esse primeiro gráfico, esse gráfico aqui em cima, que utilizamos os dados de acordo com aquela primeira tabela com o noticiário, e ao seu lado temos as letras originais, que estão de acordo com o gráfico, no eixo das abscissas, e abaixo dessa tabela temos ela codificada. Para a resolução dessa questão, precisamos seguir seguintes passos. Organizar o gráfico em ordem decrescente, primeiro, como vocês veem ao lado, e decodificar as letras. E quando a gente colocamos em ordem decrescente, fica as seguintes letras: S, F, A, O, L. Se vimos aqui na primeira tabelinha e observamos que as originais são essas de cima e as codificadas são essas de baixo, no entanto, temos que após codificar, ficam V, I, D, R, O. Ou seja, o material é o vidro. Todavia, deduzimos que o material reciclável é o vidro. Para descobrirmos a porcentagem, precisamos só analisar a tabela do noticiário, que ele vai corresponder cerca de 2,7%. Agora vamos fazer os questionamentos, que devem ser feitos a partir do problema. Qual material reciclável é o mais descartado na atualidade? São os plásticos. A ausência de uma fiscalização na esfera municipal, estadual e federal sobre a reciclagem faz com que a população não tenha uma consciência ambiental? Sim, pois isso deixa com que as pessoas fiquem à vontade para poluir o meio ambiente e sem pensar nas consequências que isso pode levar ao seu bolso, e sem falar na poluição ambiental, e onde mesmo elas convivem, e é o único planeta que a população pode viver. Então, se ela não cuida do seu próprio ambiente por si próprio, não tem como deixar com que isso fique seguindo repetitivamente. Então, é necessário ter uma fiscalização para com que as pessoas tenham um pouco de consciência, nem que isso seja preciso mexer com o seu bolso. Para onde vão esses milhões de toneladas de materiais recicláveis? Bom, esses materiais recicláveis, eles vão para fora do Brasil, porque o Brasil vende esses materiais recicláveis para outros países que possam reciclá-los. Debater e questionar sobre a política de reciclagem e o descarte legal dos resíduos secos nas escolas públicas, usando a transversalidade de conteúdos como estatística e porcentagem.
Como vimos nos problemas abordados no decorrer desse trabalho, a matemática pode ser uma ferramenta para nós trazermos alguns problemas sociais como conteúdo para dentro da sala de aula. E assim, levarmos a criticidade de nossos alunos. Ou seja, podemos debater esses assuntos dentro da sala de aula de uma forma que o aluno ele possa começar a pensar ambientalmente, socialmente e matematicamente através dos dados que foram dados, a partir dos conteúdos de estatística, de porcentagem, eles puderem criticar e ver os números, os dados de resíduos sólidos, de resíduos recicláveis, e assim trazer, então, uma matemática ambiental dentro da sala de aula, que é uma metodologia que está sendo utilizada por vários programas, né, de algumas escolas, que é transformando o modelo mecânico e normativo de ensino de ciências exatas tradicionais, utilizando atividades lúdicas como ferramenta no ensino de vários conteúdos da matemática, por exemplo. Bom, e para encerrar o trabalho, temos as considerações do grupo em relação aos benefícios da atividade para o desenvolvimento do pensamento crítico e analítico dos alunos da educação básica. Nós vimos que esse problema, não é, ele é interdisciplinar, envolvendo ciência e biologia, porque aborda essa questão ambiental, e ele também é transversal, porque trata também da saúde, não é, sendo a reciclagem dos resíduos essencial para evitar o acúmulo do lixo e, consequentemente, podendo gerar doença. Como nós podemos ver, a notícia, ela foi na época da pandemia, né? Então, nós vimos ali a quantidade de resíduos que foram produzidos. E problemas como esse auxiliam o aluno a compreender e interpretar as informações, como os gráficos, as tabelas, e poderem resolver esses problemas que levem à criticidade sobre o tema da realidade e à consciência ecológica no contexto social. Bom, agradecemos a quem assistiu até aqui e muito obrigado a todos. Esse foi o nosso trabalho